Todos, como a Angelita disse, a gente está num momento muito feliz, estamos juntos hoje o dia inteirinho, não é só com eventos maravilhosos, com momentos de muita alegria, de muito aprendizado, de muita troca, de muito desenvolvimento humano para todos nós e para as repercussões que esse seminário terá na vida de todo mundo, né? Que estou certa que serão muitas. Então, eu vou começar agora passando a palavra para a minha querida colega Helena Lopes, que vai mediar essa mesa das vozes da experiência. E a Helena Lopes, ela é graduada em Educação Artística pela Escola Superior de Artes Santa Cecília. Ela é mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora da Escola de Música da UFMG, atuando como docente no curso de licenciatura e no programa de pós-graduação em música. Atualmente, ela coordena o projeto Arte na Educação Básica, do programa Residência Pedagógica e desde 2019 ela atua como coordenadora regional da região Sudeste da ABEM, Associação Brasileira de Educação Musical. Então eu passo agora a palavra para a Helena. Betânia, obrigada. Eu que Boa tarde. agradeço, Helena, pela sua participação. A gente está muito feliz de ter você. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar justamente falando sobre a alegria de estar aqui, e eu queria agradecer a ti, a Angelita e a Marina, né, primeiro pela confiança, né, em colocar nessa mesa de duas pessoas tão importantes, três, na verdade, que a terceira pessoa, que é a Teca, não pôde estar aqui, eu vou já falar disso. Mas queria também falar da organização de vocês, que é uma coisa impressionante. A gente está aprendendo com vocês a como fazer o seminário, fazer seminários, né? E encontrar tanta gente com tanto afeto, eu acho que isso é importante dizer. E conseguir tirar, assim, das pessoas o melhor delas, né? Eu acho que isso é uma coisa que tá transparecendo aí no trabalho de vocês, nesse seminário, das coisas que eu pude participar. Eu queria, então, falar um pouco da professora Teca, que não pôde estar aqui hoje, antes de falar da Marisa e da Alda. Eu queria registrar, então, que a professora Teca não pôde estar aqui em função da perda do pai dela, né, essa semana. E eu queria, então, registrar a nossa solidariedade à Teca, né, que seria excelente a presença dela aqui, é uma pessoa tão importante para a área de educação musical do nosso país. E eu queria também aproveitar para dizer que é um privilégio a gente estar aqui hoje, né, com saúde, né, com condições físicas, materiais e emocionais, de poder estar aqui hoje dividindo esse espaço e poder falar sobre a coisa que nos é tão cara, como é a arte, como é a música, como é a educação. E depois desse espetáculo que a gente teve o privilégio de assistir também, por estar aqui, né, saímos todos muito tocados, e eu queria aproveitar, então, todo esse afeto, toda essa coisa bacana que a gente está podendo viver aqui, e pensar nas nossas dores, nas dores das pessoas, essas quase 350 mil pessoas que faleceram no nosso país, né, fora do mundo. E eu queria aproveitar aquela frase tão linda que teve hoje no espetáculo, que é pensar em coisas bonitas, né, para fazer um pássaro cantar. Eu queria, então, pedir 1 minuto de silêncio agora, para que a gente pudesse pensar nas coisas bonitas e fazer esse pássaro cantar.
Acho que o pássaro cantou. Bom, o tema dessa mesa, Vozes da Experiência, é muito adequado, né? Em primeiro lugar, por estarem nesta mesa duas mulheres incríveis e profissionais, que são referências no ensino e na pesquisa da área de educação musical. Pessoas que muito contribuíram e seguem contribuindo para a formação de músicos e professores de música. As trajetórias de Marisa e Alda foram constituídas por anos de experiências pedagógicas e musicais que elas compartilharam com crianças, com jovens e adultos, sejam eles aprendizes, professores ou músicos. É importante situar que quando eu falo das experiências pedagógicas e musicais compartilhadas por Alda e Marisa em suas trajetórias, eu estou me referindo ao que o La Roça define como experiência. Experiência para La Roça é aquilo que nos passa, é aquilo que nos acontece e que nos toca. Não é somente aquilo que se passa, que acontece ou toca. Como professores, a gente sabe propor experiências. A gente sempre sabe das nossas intenções pedagógicas, mas pouco sabemos sobre as experiências dos nossos alunos, o que eles viveram através de nós. Então, eu posso contar que, através da Alda e da Marisa, na década de 90, eu fui o sujeito da experiência dessas duas professoras. Eu era recém-saída do curso de graduação em música e eu tive o privilégio de participar em seminários e oficinas de música com essas duas grandes pessoas e mulheres maravilhosas. Com elas, eu vivi experiências transformadoras que me ajudaram e ajudam até hoje, creio eu, a ser uma pessoa, professora melhor, mais criativa, mais atenta e mais empática com os meus alunos e minhas alunas. A tia Alda, eu devo o encantamento pela música contemporânea. Talvez tu não saiba disso, mas eu jamais vou esquecer na Fundarte, quando tu nos apresentou o moteto em Ré menor do Gilberto Mendes, da Beba Coca-Cola. Aquilo mudou minha vida, mudou minha forma de ver e de ouvir música. A ti, Marisa, eu devo a compreensão do canto coral como uma prática de criação coletiva, na qual cada integrante, torna-se um protagonista e um co-criador. Jamais esquecerei da casinha da vovó, toda feita de cipó. O café está demorando, com certeza falta pó. Em que a gente participou e criou a casinha da vovó, com muitos ostinatos e muitos ritmos diferentes. E o Schaefer já se fazia presente ali. Isso mudou a minha forma de trabalhar com as crianças e com os jovens no coral. Descentralizou a minha pessoa para ouvir essas crianças e jovens. Essas experiências, então, construíram minhas epistemologias, meus modos de ensinar música e de entender a educação musical como um campo de conhecimento e transformação humana e musical. É uma honra poder estar aqui hoje com vocês e dividir essa mesa com vocês. Alda Oliveira dedica-se à música através do piano e da composição e à formação de professores através de pesquisas e orientações no programa de pós-graduação da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. É membro fundador da Ampom, da ABEM e membro ativo da ISME. Presidente atual do Sonari. Doutor em Educação Musical pela Universidade de Texas, em Austin, e mestrado em Composição e Educação Musical pela Universidade Tufts, em Boston. Graduada em piano e licenciatura em música pela Universidade Federal da Bahia também, e graduada em piano pela Universidade Católica de Salvador. Foi pesquisadora 1A por vários anos no CNPq, presidente da ABEM por 4 anos, secretária da Ampom e membro da diretoria da Sociedade Internacional de Educação Musical e presidente da Comissão de Pesquisa da ISME. Tem experiência na área de artes, com ênfase em música, atuando principalmente nos seguintes temas: conhecimento em música, criatividade, música no sistema educacional e pontes. Alda é autora do livro A Abordagem Pontes para a Educação Musical, Aprendendo a Articular, pela Paco Editorial. Muito bem-vinda, Alda. Marisa Fonterrada tem graduação em música pela Universidade São Judas Tadeu, mestrado em educação pela PUC de São Paulo, doutorado em antropologia pela PUC de São Paulo e é professora livre docente em técnicas de musicalização pelo Instituto de Artes da Unesp. Atualmente, é aposentada do Instituto de Artes da Unesp, trabalhando como voluntária
no programa de pós-graduação em música, mestrado e doutorado dessa instituição. Muito bem-vinda, Marisa e Alda. A palavra é de vocês, vocês estão à vontade para fazer como vocês quiserem. A ideia é que talvez a gente faça aqui um bate-papo das experiências e que a gente convide as pessoas também a participarem desse bate-papo, colocando suas perguntas no chat e a gente podendo alimentar essas vozes das experiências de vocês. Obrigada. Obrigada, Helena, pelas palavras, pelo jeito que você conduziu, por essas surpresas que você trouxe para mim, e tenho a impressão que para a Alda também, depois ela confirma, de falar do alcance de algumas coisas que a gente fez, às vezes até despretensiosamente, né, dentro dos seminários, mas muito obrigada. Deixa a Alda falar. Alda, abra seu microfone. Eu fiquei aqui ouvindo a Helena e fiquei assim muito tocada, porque ela quando a pessoa traz coisas do passado, a gente às vezes, como disse Marisa, despretensiosamente a gente ensina, a gente faz as atividades, mas não sabe exatamente como está tocando o coração e as mentes de cada pessoa, não é, Marisa? É verdade. Então, eu agradeço muito de coração as palavras que você disse e a forma com que você está conduzindo amorosamente esse dueto. A ideia, então, é que vocês comecem a conversar, talvez pelo dueto, né? Que eu acho que foi uma coisa que vocês trouxeram aqui antes da gente abrir a sala. Mas a ideia do dueto de vocês, como que isso, o quarteto, então, né? Antes de eu falar do dueto, do quarteto, ou do oteto, né, que tem várias variações, eu queria falar uma outra coisa da Alda, que quando eu conheci a Alda, que foi antes do oteto, mas foi no mesmo lugar, que foi lá em Curitiba, durante os festivais internacionais de música, que o Schnorrenberg era o idealizador e presidente, né? E eu não conhecia a Alda, de repente apareceu a Alda Jamari lá com a gente, e daí eu me lembro, Alda, que você apresentou um trabalho que você fazia com as suas crianças em Salvador. Eu não me lembro mais do trabalho, porque já faz alguns anos, né? Já faz mais de 10 anos. 10 anos? Estou brincando, né? Você sabe. Mas eu fiquei tão impactada, porque você já fazia coisas do Arco da Velha, você já fazia aquelas crianças inventarem e tal. Eu fiquei completamente apaixonada. Você não sabe disso, porque acho que eu não te falei. Aí eu falei, agora que eu vou ver a Alda de novo, eu preciso falar, porque a vida passou, eu nunca falei. Fiquei completamente apaixonada. Achei uma coisa lindíssima. Obrigada, Maria. Eu não sei, a gente vai falando e vai fazendo dueto, é? Acho que é. Acho que sim, acho que essa é a ideia. Nós não temos roteiro. Você sabe que ano foi aquele? Foi logo depois que eu casei com Jamari. Eu casei com Jamari em 1967, dezembro de 1967. E depois, então foi 68. Pois é, deve ter sido. E aí, Schnorrenberg convidou Jamari para dar algumas aulas de teoria, parece, teoria elementar. E Jamari foi ter aula com Edina. Então, a gente começou a se encontrar, não foi, Marisa? Foi. Eu não fui ensinar, não fui nada. Eu fui para o festival, que era, por sinal, era um festival, hein, Marisa? Nossa, maravilhoso. Gente, olha, o ensaio do coral de Schnorrenberg era uma coisa gigantesca e ele tinha uma metodologia sui generis de reger e de exigir das pessoas. Ele colocava Marisa, as pessoas de confiança dele. Samuel, né? Samuel, Marilena. Então, elas ensaiavam os naipes. Então, eu fui convidada para acompanhar também, porque disseram que eu tinha leitura. Aí eu fui acompanhar, e aí eu fui me entrosando com o grupo. Foi bem interessante. E foi uma oportunidade da gente, que naquela época conhecer o repertório coral sinfônico, porque a gente não conhecia isso. Era muito difícil a gente ter
nos espaços que a gente frequentava, música coral sinfônica. Você tinha coros a capela e tinha orquestra sinfônica, né? O Chinô trouxe esse repertório, a gente fazia 2 peças por ano. Esse festival durou 12 anos, né? Quer dizer, deu para te conhecer bastante desse repertório, foi uma coisa bem legal. E também saber lidar com ele, né? Porque ele chamava a gente de senzala, para vocês fazerem uma ideia. No E, ensaio do gente, coral. como era difícil conseguir partitura na época, vocês lembram disso? A gente ia para os congressos para tirar xerox das partituras. Verdade. Ô, Helena, eu tive a sorte que meu pai trabalhava na alfândega de Salvador e tinha muitos amigos que viajavam para a Europa. Então, toda vez que ia um amigo, ele traga partitura para minha filha. Aí pedia partitura. Foi assim que eu consegui a partitura da prole número 2 de Villa-Lobos, de muitas coisas que aqui nem vendia, não adiantava, porque só na Europa mesmo. E agora, com essa facilidade que você entra e pega tudo na internet, né? Pois é, mudou, né? Graças a Deus, ótimo. Mas então, Alda, quer contar um pouquinho do quarteto em si mesmo? Então, quando a gente começou a se entrosar, eu tocava no piano, Marisa ensaiava, não sei para quem que eu tocava, eu variava, eu entrava na sala e começava a acompanhar. E aí, o Edino, Neném também, não é? E o Padre Nereu, lembra Padre Nereu? Isso, claro. Padre Nereu era um padre tão ativo, muito comunicativo. Então, aí, a ideia foi dele, Marisa? Eu não sei de quem foi a ideia. Tem cara de ideia de Nereu, né? Não é? Tem Tem. cara, tem. Enfim, ele dava aula de canto gregoriano. Eu tomei aula de canto gregoriano. E ele fazia do canto gregoriano uma coisa muito leve, muito agradável. Ele regia aquilo com uma. E botava a gente para reger, a gente regia aqueles fraseados. Enfim, aí tiveram lá a ideia, não sei de quem foi a ideia, de fazer o quarteto, o octeto, foi o primeiro quarteto. Eu não lembro mais a origem, eu lembro que era um octeto, né? Octeto. Octeto, e aí o nome, aí disse, octeto em si mesmo. Aí, e Aí ficou inventaram esse pedaço, que canta sempre fora de si. fora de si. É em si mesmo que canta sempre fora de si. Então, a gente se reunia e começava a cantar, mas a cada música linda. Aquelas músicas... em 2 vozes, 4 vozes. Aí Dino se entusiasmou, colocou músicas dele. Ele escreveu a Fuga e Antifuga, que depois ele apresentou no Festival da Globo, né? A gente já tinha cantado quando ele apresentou. Já tinha feito a estreia, né? É. Então, eu sei que teve um dia até que a gente cantou na televisão. Não foi, Marisa? Foi. Aqui, Edino, é Edino Krieger? Exatamente. Edino Krieger, gente, olha que maravilha! E sabe que engraçado? Depois que acabaram os festivais, eu nunca mais vi o Edino. De vez em quando eu falava por e-mail ou por telefone, mas não falava com ele. Aí teve um dia que o Edino veio para São Paulo, porque iam estrear uma peça dele no Municipal, e a Neném me telefonou e falou: vem almoçar com a gente, dia tal, que a gente depois tem ensaio, mas na hora do almoço dá tempo da gente ficar junto. Fiquei toda entusiasmada, peguei meu marido a tiracolo. Na hora que eu ia sair, eu sofri um acidente doméstico. Eu escorreguei, bati numa porta, a porta me mandou de volta. Para resumir a história, quebrei o cóccix, porque eu fui parar lá atrás, assim, voei pelo chão, pelo ar. E daí o Dori teve que ligar para eles para cancelar o encontro. Então, eu não vi mais eles, nunca mais. Até o ano passado, que eu estava no Rio, e a Adriana Rodrigues avisou e eles nos convidaram para jantar. Foi uma alegria, mas a gente só falava dos anos 70, viu? 60, 70, porque foi uma baita hora da saudade. Foi muito legal. Não, na década de 70, não sei se alguém tem experiência disso, a década de 60, 70 até 80 foram épocas de muita experimentação,
épocas de muita sensibilidade assim, aguçada, por causa das coisas todas que nós estávamos passando, em termos de política, em termos de cultura. Eu sei que foi uma época muita ebulição. E tinha um Já na movimento Bahia, mundial, né, de jovens, de não. estudantes, de trabalhadores, e a gente tinha esses reflexos aqui também. Então, estava todo mundo maluco. Né? Então, assim, lá na Bahia, aqui na Bahia, né, o Kollreuter criou os seminários livres de música. Eu cheguei quando o Kollreuter estava saindo e Wiedemann estava começando a trabalhar, né? E porque foi o Kollreuter que convidou aqueles estrangeiros todos. Quando eu entrei nos seminários de música, a escola parecia que você estava na Europa, porque era muita gente estrangeira, gente de vários países. A escola de dança também era Rolf, era Roger George, era várias pessoas, Rudolf Piffel. Então, a gente teve contato com muitas nacionalidades. E quando a gente encontrou com vocês lá em Curitiba, para a gente não era nada demais encontrar Roberto, aquele repertório todo. A gente estava imerso em várias mudanças, não era, Marisa? É. Muita mudança. Aqui, deixa eu lhe dizer uma coisa que é curiosa. Quando o Wiedemann me orientou para fazer o estágio de licenciatura em música, eu disse assim, ô Wiedemann, o que é que eu faço? Ele me deu uma turma, me deu uma flauta de êmbolo, os livros de Williams, e disse assim, tome. Eu disse, eu vou dar aula para as crianças? Vai. Eu não tinha tomado aula nenhuma ainda. Ele sabia que eu tocava bem piano. Aí, ou seja, música eu sabia, mas educação musical, pedagogia, nada, nada. Aí ele disse, pode ir dar aula. Eu vou dar o quê? O que você quiser. Faça o que você quiser. Aí eu fiquei assim, aquilo me deu uma estimulação para eu começar a pensar, né? E quando eu cheguei em sala de aula, eu vi aqueles meninos vivos, aquelas crianças ótimas. Eram, acho que 10 a 15 crianças. Aí eu comecei a fazer o que eu queria, entendeu? E Wiedemann, com aquela experimentação do grupo de compositores, que eu participava muito ativamente, porque eu não compunha ainda, eu tocava. Os compositores faziam as peças e convidavam a gente para fazer as estreias. Então, eu toquei peça de Tom Zé, Jean-Marie, Lindenberg, Wiedemann, Rulfo Herrera, vários compositores da época, e dava a música assim para tocar na semana que vem, né? Então, era tudo muito rápido. E estava um período que os alunos adoravam ir para a reitoria. A reitoria entupia, ficava a gente pendurada lá, com as pernas se balançando, assistindo aqueles concertos todos diferentes. Então, o meio que eu estava vivendo era aquele, eu achava bacana, achava ótimo. Então, a gente começou a experimentar, né? Pegava pedra, pegava tudo, fazia música junto, apresentava. Ninguém tinha vergonha de apresentar. Aí, a gente foi fazendo isso também na educação musical. Quando eu conheci os livros de Schaeffer, que entraram lá na escola, aí eu fiz assim, ai, que coisa boa, tem gente que faz essas coisas também. Não estou sozinha. Eu estou sozinha. Eu fiquei tão feliz quando eu vi o livro de Schaeffer. Eu disse, tá vendo? Tem gente que faz isso também. E eu não esqueço, um vídeo, né? Uma vez ele fez assim, Alda, eu vou para um evento de grafia da música contemporânea na Itália. Eu posso levar uma das estruturas que você fez com as crianças? Eu disse, claro, pode levar. Eu sei que ele levou
até hoje, Marisa, é o único documento que eu tenho desse meu trabalho que eu fazia, você acredita? Nossa, É o único documento, porque se eu for dizer que eu fazia isso antes, eu não tenho prova nenhuma. Só tenho mas esse que me eu sou publicou. testemunha, você pode me chamar que eu falo a seu favor, porque eu Alda, assisti a sua palestra em Curitiba, e que não era nem uma palestra, era um relato, né? Um relato de Era um experiência. relato de experiência. Mas eu assim, acho eu que fiquei fascinada. É. tem perguntas aqui no chat que talvez tenha a ver, eu acho que tem a ver com o que tu está falando aqui. Como que tu chegou, né, nessa abordagem Pontes? Talvez o pessoal queira ouvir um pouco sobre isso. Quando tu fala da tua construção como professora, né, foi uma coisa tão inesperada, e como que chega nessa maturidade da sistematização, né, É. para a abordagem Pontes. Na verdade, Helena, eu já era assim há muito tempo, não é? Porque isso é personalidade. Quando, quando eu comecei a ensinar, quando o Widmer me jogou na turma, eu aí comecei a ler os livros de Williams, que eu fui formada com a metodologia Williams. E porque Carmen Mettinger era representante dessa metodologia, e eu realmente admiro muito a sistemática, principalmente a de leitura, essa parte da introdução, tá? O cuidado auditivo, eu acho muito bacana. Agora, eu nunca me prendi a nenhuma metodologia. Minha personalidade era assim. E quanto mais eu comecei a conversar com as pessoas, por exemplo, eu trabalhei com Rolf Gelewski. Rolf Gelewski, ele foi aluno de Dalcroze, mas ele não gostava de replicar a metodologia. Ele fazia o trabalho de estruturas sonoras, com apreciação musical, fazia aqueles gráficos depois da audição, ou junto com a audição, mas ele não aplicava a metodologia da Dalcroze. E na minha vivência posterior, eu conversei muito com pessoas, assim como Suana, que como outras pessoas também, que lidam com Suzuki. É difícil você, no Brasil, com a diversidade que nós temos de crianças e situações histórico-culturais, você replicar uma metodologia ipsis literis. Então, eu sempre fui favorável de uma abordagem, você ter uma abordagem em consequência da sua digestão das metodologias. Eu sempre pensei assim. Então, quando eu fui lendo mais, com mestrado, doutorado, a gente vai sofisticando mais o pensamento. E aí, voltando um pouquinho, quando o Widmer fez os trabalhos de apreciação da música contemporânea, usando linguagens, outras linguagens para explicar as músicas para o público, aquilo também me abriu, assim, eu pensei, puxa, a linguagem contemporânea e a educação musical, ela para ser introjetada para as pessoas, e assim como qualquer cultura, ela é mista, ela não é como o povo estava defendendo o ensino da música ou da educação, polivalente, ela não é. Eu sou contra a formação polivalente de professores, das pessoas, porque ninguém pode saber tudo de tudo. Mas eu acho que, quando você ensina, você tem que estar preocupado com o significado das coisas, com o entorno, com o contexto, com a iconografia, tem que estar aberto para você fazer essa visão multifacetada do fato do produto artístico. Agora, quando eu comecei a observar, quando eu fui para Paracatu, eu criei a Paracatu, né, para Carlinhos Bravo, eles me convidaram para dirigir a equipe do projeto. Aí eu comecei a tomar mais contato com a música e com a realidade
da cultura baiana. Aí eu fui prestando atenção a como são as posturas dos mestres de cultura, da cultura mesmo, da terra. E aí eu comecei a analisar, fiz até um projeto de pesquisa, os mestres a pedagogia dos mestres da cultura. E fui vendo que tinham semelhanças com as coisas que eu pensava. Aí eu fui botando junto. Depois eu comecei a observar, eu disse, não, mas eu não tenho que observar só o mestre da cultura popular. Eu tenho que observar também mestres normais, mestres da academia, normais. Aí primeiro me analisei, né? Eu disse, poxa, eu tenho muita positividade. Eu acho que você tem que ter fé no aluno, que o aluno vai fazer. Senão, já meio caminho andado, né? Quando você acredita no aluno, meio caminho andado. Quando você não acredita, o aluno sente logo. E eu também li muitas pesquisas. No doutorado, eu tive um professor excelente, John Geringer. Ele fazia a gente ler, por semana, uns 10 trabalhos de pesquisa. Então, eu fui lendo, e a gente vai vendo os resultados das pesquisas e vendo que você tem razão. Você vai confirmando certas coisas, né? Aí eu comecei a observar os dois lados, a academia e o mestre da cultura, e fui vendo os parâmetros mais importantes, não são todos. Quando eu cheguei às pontes, foi coincidência, eu fui botando os termos, positividade é importante. Eu sempre, nunca gostei de professor, eu não vou usar termos que assim, mas o professor que não se entrega, que não é natural, sabe? Que não convive com a realidade da sala de aula de uma forma espontânea, não é só espontânea, mas natural em termos de incorporar as naturezas da situação que se instala dentro da sala de aula. Então, esse foi também um dos itens que eu observava que os mestres da cultura popular têm. Por exemplo, teve um mestre que eu visitei que ele chegou na sala de aula assim, ó, todo calmo, assim. Aí os alunos, mestre, que bom que você veio hoje aqui. Ele fez assim, eu não sei nada, eu vim aprender com vocês. Os alunos ficaram todos desconcertados. Enfim, essas tiradas dos mestres são bem características deles. Depois, quando começa a fazer, você vai vendo a sabedoria que eles têm. Aí foram saindo esses termos. Quando eu botei junto, eu disse, olha, forma aqui um nome Pontes. Porque eu sempre gostei de acróstico, metáforas. Eu acho que a arte tem muito metáfora. Eu acho não, todo mundo sabe que tem. Então, quando eu juntei, minha filha, saiu o nome Pontes. Eu disse, menina, mas Pontes? Pontes é o que a gente faz. Aí comecei a raciocinar no sentido da pedagogia, entendeu? Que a gente, a vida inteira, se você olhar os professores eficientes, os professores bons, todos fazem pontes reais, todos, de uma forma ou de outra. Então, se você for analisar a prática de qualquer professor bom, desses realmente eficientes, eles sempre fazem pontes. E eles têm a forma deles de fazer, tanto com a música como com a pedagogia. E aí, Talvez construir. a Marisa queira falar um pouco sobre a sua forma de ver isso, Marisa, a sua forma de ver a questão do professor, né? Como a Alda colocou. Eu concordo com a Alda inteirinha. Eu acho que, primeiro, que eu ando implicando com a palavra ensinar, né? O professor ensina. O professor não ensina, o professor aprende. E eu acho que o aluno aprende, né? Então, cada vez eu estou achando que o professor é mais um facilitador, é um criador de oportunidade, é um fulano que estimula, muitas vezes ajuda a dar confiança para aquele aluno que
que não acredita muito nas possibilidades dele, né? E também desenvolve a compreensão, porque você não pode dissociar do afeto, né? Acho que esse professor que fica brigando, eu tive muito professor que brigava muito, e eu vi muitos colegas abandonarem os cursos, principalmente de música, porque não aguentava aquela pressão. Só que eu aguento, porque se for para passar por uma coisa complicada, mas eu tenho uma meta, eu passo pela coisa complicada. E eu acho que isso aí acabou também, como diz a Alda, faz parte da minha natureza, né? A minha natureza é um pouco assim. Eu falo assim, olha, não vai pegar meu coração, mas tudo bem, né? Eu vou fazer. E eu fui aluna do Chinô, né? Schnorrenberg. Chinô, no começo, ele só faltava bater na gente, que ele brigava tanto, ele falava assim, que porcaria que você escreveu, sabe? Então eu falava assim, tá, eu faço de novo, me fala onde que não está bom, que eu faço de novo, mas eu não erguia a minha voz. Eu tive professor até na pós-graduação que falava assim, isso daqui pode passar tesoura. Eu falava, então me fala da onde até onde que eu corto, porque aí eu corto certo e eu faço outro. E me diz também o que que não está bom para eu poder consertar. Mas eu não mexia na minha voz. Resultado, ficaram os meus grandes amigos, né? Esses, no começo, carrascos, porque realmente eu não me abalava. Mas, para eu ser professora, eu não quero fazer isso, eu quero ter afeto, tem que ser pelo afeto. Você consegue dos dois jeitos, mas acho que é um caminho mais legal, né? Isso tem a ver com o rinoceronte em sala de aula do Schaeffer, né? Ele fala muito bem sobre isso, né? É verdade. A Betânia colocou aqui no chat para a Marisa, para ela falar um pouco das experiências dela nas florestas. Schaeffer, né? Então, vou contar. Só que para contar o que a Betânia pediu, eu preciso começar um pouco antes, porque eu queria contar para vocês como é que eu me entrelacei na vida de Schaeffer, se é que eu posso falar assim. É porque foi uma coisa puramente por acaso. A Maria Lúcia, que até a Alda já citou, que era membro do nem lembro mais se era quarteto em si mesmo ou oiteto em si mesmo, mas enfim. Maria Lúcia era minha amiga, dava aula comigo na Escola Magda Talhaferro, que é uma escola em São Paulo, que é da Fundação Magda Talhaferro, então, principal referência é ensino de piano, né? Mas tinha outros instrumentos também. E eu dava aula lá para crianças maiores e adolescentes, porque os pequenininhos tinham aula de educação musical, que era com outros professores. E eu dava aula do que eles chamavam de teoria e solfejo. E criança não gosta de teoria e solfejo, então me virava em 10 para tornar aquelas aulas palatáveis, né? Mas daí, no meio disso, Maria Lúcia foi passar férias em Buenos Aires, um determinado janeiro lá, e voltou com uns livrinhos em espanhol que Violeta tinha traduzido, que eram justamente o que mais tarde virou capítulo do Ouvido Pensante. Eles eram publicações autônomas, né? Compositor na sala de aula, o rinoceronte na sala de aula, a nova paisagem sonora, essas coisas assim. Maria Lúcia trouxe, eu li, fiquei encantada. E daí eu falei, eu tinha uns alunos de 12, 13 anos que odiavam a aula de teoria, eu ficava inventando, e às vezes eu tinha mais sucesso, às vezes menos. Aí eu comecei a trabalhar Schaeffer com eles, e eles amavam. Daí eles começaram a inventar um monte de coisa. Aquele tempo não tinha nem gravador pequeno, era gravador de rolo, mas eles tinham um gravador de rolo em casa, eles gravavam, eles mudavam a velocidade. É difícil o pessoal novo entender isso, porque a gente não tinha nem fax naquela época, não tinha computador, não tinha nada disso. Então, um gravador de rolo era um enorme de um progresso tecnológico, né? E daí eles levavam para a escola para eu ouvir, e era assim, grande fascínio. Mas isso daí acendeu e apagou, porque no meio do caminho eu mudei de emprego, fui trabalhar na prefeitura, acabei virando diretora da Escola Municipal de Música, fiquei 9 anos na direção, criei a EMIA, quer dizer, um monte de coisa acontecendo na minha vida. Nunca mais lembrei de Schaeffer e nunca mais lembrei de Porena, que é outro que eu falei, eu não vou falar hoje, mas que eu falei outro dia, que também é outro educador musical que entrou na minha vida desse jeito, né? Por alguém me trazer. E daí acabou que eu abri o concurso na Unesp, fui fazer concurso da Unesp, entrei, e um belo dia eu entro para assinar meu ponto, porque a gente assinava ponto num livro
sabe? No papel, não tinha computador. Aí, quando eu fui assinar o ponto, ficava numa mesinha, tinha vários papeizinhos que juntava na semana, eles punham lá para a gente tomar conhecimento, e tinha uma chamada da Embaixada do Canadá, que falava assim, que eles estavam oferecendo 15 bolsas para professores brasileiros em tempo integral em universidades brasileiras, que quisessem ficar de 3 a 5 semanas no Canadá para estudar qualquer assunto, não era específico de música, qualquer área, que quisesse estudar qualquer assunto e depois trouxesse esses conteúdos para a sala de aula. Era um jeito que o Canadá estava tendo para ser mais conhecido aqui no Brasil. Quando eu li aquilo, eu falei, olha, parece que é para mim, porque eu sou professora em tempo integral, e naquele tempo eu tinha feito um projeto para fazer coro infantil na escola. Eu sabia que no Canadá tinha coros infantis ótimos, porque eles têm muita influência da Inglaterra, né, que é super conhecida, com o King's College, aquelas coisas assim, os meninos que cantam. E eu falei, olha, eu podia ir para o Canadá para conhecer os coros de lá, né? Foi uma primeira lembrança. Nem lembrei do Schaeffer, mas daí precisava dizer quais, eu não conhecia, não tinha internet, gente, não tinha internet. Aí fui falar com a diretora da biblioteca, ela falou, olha, a gente tem um sistema de comunicação entre bibliotecas. Eu não sei como é que era, se era por rádio, por telefone, eu não sei. A gente pode te ajudar, mas o nosso sistema só faz busca com o nome de autor. Se você não tiver o nome de autor, a gente não consegue buscar, não dá para ser por assunto. Então, não adianta colocar coro infantil. E eu não sabia o nome de nenhum regente. Aí, quando eu estava conversando com ela, levando um espanto, gente, parece um milagre. Eu escutei nesse ouvido aqui, nunca mais vou esquecer. Eu escutei, Murray Schaeffer, assim, assoprado, como eu falei agora. Murray Schaeffer. Eu falei para a mulher, Murray Schaeffer. Ela falou, agora sim, agora eu posso procurar. No dia seguinte, ela me trouxe uns 4 artigos dele. Eu falei, que legal. Então, o homem existe, está aí, está publicando, né? Porque eu não sabia nada dele, a não ser daqueles livrinhos que a Maria Lúcia trouxe, era tudo em espanhol ainda, não tinha nenhuma referência de Canadá. Eu falei, como é que eu acho esse cara? Fui lá para o consulado do Canadá, pedi auxílio, telefonei antes, perguntei se algum deles podia conversar comigo. Falei, olha, eu tenho esse autor aqui, mas eu não sei onde ele mora, mas os livros dele, o livro que eu tinha visto, referência, acho que era mesmo alguma referência dentro desses livrinhos, nem lembro mais, mas eu sabia que era de Toronto, publicado em Toronto. Falei, quem sabe ele mora em Toronto. Daí eles pegaram as lista telefônica de Toronto e falaram, procura o nome dele aqui. Aí eu procurei, não tinha. Falei, não tem. Então, pega as listas dos professores das universidades, tem a Universidade de York, a Universidade de Toronto, quem sabe ele está aí. Eu procurei nas duas, não tinha. Falei, meu Deus, como é que eu vou achar esse homem num país enorme como o Canadá, né? Daí eu tive uma ideia, escrevi uma carta para o dean da Universidade de Toronto, que chamava Dr. Carl Morey, escrevi para ele, falei, olha, eu estou querendo achar esse autor, o Murray Schaeffer, eu não sei onde ele mora, eu estou imaginando que não deva ser longe de Toronto, porque ele publica aí, nessa cidade, e se o senhor puder encaminhar a minha carta para ele, vou ficar muito grata. Dentro, eu pus uma carta para o Schaeffer, dentro do envelope para o Schaeffer, deixei aberta para o homem ler, para não ter perigo de falar, que nem no conto de fadas, né? Mate o cara que leva. Mate o destinatário. Daí, mandei, levava mais ou menos 15 dias para chegar lá. Então, levou uns 20, 25 dias, de repente me chega uma carta de Schaeffer. Esse senhor Carl Morey nem me escreveu, o que escreveu foi Schaeffer. Ele fez um roteiro para mim, porque eu expliquei na carta que era para ficar até 5 semanas. Ele falou assim, olha, eu só posso ficar com você numa semana, marca a data de tanto a tanto, a semana do meio é nossa. Nas 2 primeiras, você fica em Toronto, vai visitar tal e tal e tal e tal coro, a universidade tal, fulano de tal, que trabalha com educação musical, e nas 2 semanas depois que você ficar comigo, que eu vou embora para a Europa, porque ele ia estrear o Hack, uma das peças dele na Holanda, você volta para Toronto, mas daí você vai conhecer as escolas dos subúrbios, das cidades que ficam perto, as cidades satélites, e eu acho que você tem material suficiente para ficar 5 semanas.
Daí ele me mandou também o telefone de uma moça que era secretária dele e trabalhava em Toronto. Ele falou, você entra em contato com ela, que nas 2 primeiras semanas ela ajuda você a se dirigir, tá. E combinou já comigo que na 3ª semana, no metrô tal, ele me esperava tal hora, na porta do metrô, porque a gente ia para os Estados Unidos, que ele tinha que ir para Detroit, me carregou para Detroit, que tinha um festival Orff lá. Tudo isso, assim, ele fez um roteiro que eu apresentei para o consulado, ganhei na hora a bolsa, né? Ganhei na hora a bolsa, porque foi um roteiro com todos os detalhes, nesse ínterim, porque a gente tinha bastante prazo, né? Nesse ínterim escrevi para todo mundo que ele indicou, algumas me aceitaram, teve uma universidade que não me aceitou, disse que não tinha condição de... Mas, enfim, eu fui para Toronto, Western Ontario, fui para Toronto Children's Chorus, Toronto Boys Choir, Toronto Opera Chorus, e mais uns 10 professores avulsos que ele me botou em contato. Quer dizer, tinha um roteiro que era assim, dia por dia, manhã, tarde, dia por dia, manhã, tarde. E lá fui eu, né? E daí aconteceu uma coisa interessante. Eu fui procurar essa moça, telefonei para ela, ela falou assim, olha, eu trabalho numa companhia o dia inteiro, mas você vem me encontrar às 6 horas da tarde, dia tal, que nós vamos jantar, e daí você fica conhecendo. Quando eu cheguei lá, ela falou, você vai jantar em casa. Daí ela me levou, estava com o namorado lá, e prepararam os dois o jantar para mim. Foi ótimo, agradável, conversamos, rimos, mas ficou por isso, né? Daí eu falei assim, mas e a livraria, a editora dele? Porque naquele tempo ele já tinha essa tal editora que chamava Arcana, que é a editora dele, né? Que eu anteriormente era outra editora que fazia. Ela falou assim, a editora dele é aqui na minha casa, no basement. Quer dizer, a editora não existe, ela existe, mas não existe, né? Não existe fisicamente. Precursor, né? Década de 80, não tinha nem computador na minha escola, mas ele tinha uma editora assim, virtual. Daí levou lá embaixo, tinha um colosso de livro, nossa, uma quantidade. E daí ela pegou 2, que era o Ouvido Pensante e a Afinação do Mundo, e falou assim, leva esses 2 com você, que você vai ficar um tempo aqui, aproveite e lê. Se você gostar, você volta aqui e me paga. Se você não gostar, você volta aqui e me devolve. Aí eu já fiquei assim, nunca tinha visto isso, ainda mais em países do hemisfério norte, que esse tipo de né, amabilidade não é tão comum. Eles são muito educados, mas eles mostram sempre para você que eles estão no lugar deles e você está no outro lugar, né? Bom, para encurtar a história, assim começou. Daí, quando eu encontrei com o Chifre, eu falei, eu quero traduzir esses livros. E eu, muito pretensiosa, porque eu falava inglês mal e porcamente, duramente eu conseguia me comunicar com as pessoas, tinha que estudar antes, escrever no papelzinho para não me perder. Atitude é tudo, né, Marisa? Mas eu falei, eu vou fazer, tem que fazer. E lá fui eu. E com essa história, aí eu acabei fazendo o doutorado sanduíche lá, voltei para lá, e quando eu estava já para ir para o doutorado, eu não preciso contar todos os detalhes, senão a gente vai precisar fazer outro dia para eu acabar de contar. Vou chegar já no que você pediram. E quando eu entrei em contato, ele me fez um roteiro para eu estar lá em 93, que daí eu fui para McGill, que é em Montreal, é outro lugar, e ele falou, olha, você vai fazer tal coisa, tal. Agora, na semana de tanto a tanto, que era em agosto, você fica em Toronto, você vem para Toronto, porque aqui é um lugar que você pode ter bastante coisa para estudar, tem bastante biblioteca, você pode ir na biblioteca da universidade também, porque eu não vou poder te atender, porque eu vou ter um encontro, que é o Wolf Project, mas aí é uma coisa só dos associados e tá. Eu peguei e escrevi e falei, olha, eu gostei muito do que você falou, mas eu não concordo com isso, porque se eu estou estudando a sua obra e você vai fazer um trabalho específico da sua obra, como é que você me joga para Toronto para ficar lendo em biblioteca e eu perco essa oportunidade de passar com vocês? Eu sou muito petulante, né? Meio desabrida até, porque imagine se isso é jeito de falar com as pessoas. Mas eu procurei ser bastante cuidadosa no texto para não ser agressiva, né? Daí ele me responde assim, você pode vir com a gente, mas tem uma condição, você tem que prometer que você vai vir todos os anos. Se você não vier todos os anos, você não pode
não pode, até o fim da sua vida, aí você não pode vir. Eu respondi assim, eu não vou prometer isso, porque ninguém pode prometer uma coisa dessa. E eu acho que nem você pode prometer que você vai vir todos os anos para o seu projeto. Daí passaram uns 15 dias, chegou a carta dele, você foi aceita no Projeto Lobo. E eu, Acho que ele não esperava, né, Marisa, a resposta. não esperava, porque como é que vai ser petulante desse jeito, né? Ou então era uma prova para ver como é que eu saía, eu não sei, eu nunca conversei isso com ele. Mas, enfim, aí começou essa história. Aí, assim, vou ter que voltar um pouquinho para trás. Essa obra, The Wolf Project, é um projeto que, na verdade, é uma obra, que é o epílogo da série Pátria. A série Pátria é uma coleção de 12 obras, que ele levou mais de 40 anos para fazer. Quando eu fui lá, ela nem estava pronta, ainda tinha umas 3 peças que estavam só no esboço, parcialmente pensadas, mas ainda tinha muita coisa para ser feita. E ela é um caminho, o caminho do herói. Para quem conhece um pouco de mitologia, eu já li o Joseph Campbell, por exemplo, sabe do que eu estou falando. É o caminho que você faz, cheio de obstáculos, cheio de problemas, para você chegar num final feliz, você tem que vencer todos esses caminhos, né? Isso está presente em todas as sociedades orais, de uma maneira ou de outra. Sociedades da antiguidade, você sempre tem esse caminho do herói. E ele fez isso, metaforicamente, com 12 obras. A primeira obra é o começo do caminho, quando a princesa cai do céu, na terra, em frente ao lobo, que era muito selvagem, muito solitário, não gostava de ninguém, agressivo, tudo isso. Ela cai bem em frente a ele, ele faz um movimento rápido, machuca o pé dela, porque ele não tinha cuidado nenhum com ninguém, e quando ela vai lavar os pés no lago, ela é presa pelo inimigo dos 3 chifres, que é um ser das profundezas, né, da parte baixa. E ela era uma pessoa celeste, né? Ela era filha do sol. E dessa história, não dá tempo de eu contar tudo, dessa história nasceram todas as outras, porque o Rei Sol desceu para a Terra e passou umas tarefas que o lobo tinha que reencarnar muitas vezes até que ele tivesse vencido esse temperamento agressivo e fosse capaz de ter amor pelas pessoas, né? E condenou a princesa a ficar junto para ajudar, porque sem uma luz celestial junto é difícil você vencer esse roteiro. E ordenou que o monstro ficasse no fundo do lago, que era o lugar dele mesmo, no subterrâneo. Daí, em decorrência disso, as outras peças todas são as encarnações do lobo. Elas começam muito densas e no decorrer da coisa vai ficando um pouco mais leve, daí tem algumas que passam no meio da floresta, tem uma que passa num jardim, tem uma que faz uma colheita, planta e depois 2 meses depois colhe, que isso no Canadá é muito simbólico, porque eles só têm alimento que eles podem plantar 3 meses por ano, né, por causa do tempo muito frio. Então eles plantam com muito regozijo no fim da primavera e colhem no verão, né? Enfim. E daí a última peça é essa que passa na floresta, que eu estava contando, que é o Wolf Project. Você passa uma semana lá, completamente isolado de qualquer coisa, você não pode levar nem celular. E é muito bem planejado, que isso eles fazem muito bem, então eles levam tudo que você precisa de mantimento. A água é colhida no meio do lago e depois ela é filtrada, e tem, então, daí todas as tarefas são divididas irmãmente por todo mundo, de acordo com a sua possibilidade, com o seu talento para mais uma coisa do que para outra, com a sua força física, porque tem umas coisas de cortar lenha, por exemplo, que precisa de muita força. Enfim. E daí, no final, tem o espetáculo, que é feito por todo mundo, não tem plateia. Todo mundo que participa está na performance e também vê, também assiste. E é a hora que o lobo demonstra compaixão, ele poupa a vida de um servo e ele ganha a lua de presente. Daí ele vai subir para a lua, vai morar na lua. E isso daí é feito desde o final da década de 90, todos os anos, todos os anos. E, apesar de eu não ter prometido, eu procurei estar
quase todos os anos nisso daí. Virou assim uma peregrinação da minha vida. E eu acho que realmente mudou muita coisa na minha maneira de entender as coisas, de compartilhar com todo mundo, sabe, de manhã, tarde, noite, dividir tarefa, aceitar os grandes talentos e as pessoas bem difíceis de compreender coisas com a mesma paixão, com a mesma tolerância, com o mesmo bom humor. Então, esse meu jeito meio espevitado também abrandou um pouquinho, né? E foi isso. A última vez que eu estive lá foi em 2018, porque em 2019 eu tinha um problema de horário, que não dava para eu trocar, nem sei mais o que era, mas era alguma coisa que eu não podia sair do Brasil na época, e eu não fui. Prometi que eu ia em 2020, agora você sabe o fim da história, né? Não fui em 2020 e não vou em 2021. Então, a última vez que eu fui foi em 2018. Mas nesse tempo todo, desde 93, eu perdi acho que uns 3 ou 4. Os outros, realmente, eu botei na minha agenda de despesas anuais, essa despesa. Eles ajudam também, eles têm um sistema que eles ajudam na medida do possível, de modo que as pessoas que moram mais longe recebem uma contribuição deles, que nunca dá para você pagar a passagem inteira, mas ajuda, né? Outras vezes eles te livram de pagar a despesa da estadia, mas tem ano que não, porque é um projeto que é autossustentável, eles não aceitam ser subvencionados por ninguém. Ao passo que as outras obras entram no circuito, competem por dinheiro de governo, essa daí em especial não, porque ela é uma tarefa de aperfeiçoamento de vida mesmo. Então, você não pode misturar com interesse comercial, venda de ingresso, esse tipo de coisa. Né? Tem pessoas perguntando aqui, Marisa, se tem como participar disso. Tem. Só que agora eu não sei por causa da pandemia, né? E em 2020, eu já vou contar, não vou fugir, não. Em 2020, devia ter umas 10 pessoas só, que eles acamparam isoladamente em outro lugar, porque isso aí fica no meio da floresta, né? Dessa floresta de Halliburton, num sítio que não tem ninguém mais, é só o grupo que vai, é fechado para os participantes, né? Que nem aqui o Zoom é fechado para os participantes do Congresso, lá a Floresta de Halliburton também é fechada para os participantes dos congressos. Mas esse ano, por causa da pandemia, eles ficaram na sede e ficaram acampados, cada um isoladamente numa barraca, acho que tinha de 8 a 10 barracas só, não tinha mais que isso. E eles fizeram o que deu, não deu para fazer, não tinha orquestra, não tinha coro, não tinha nada disso, né? Mas era só para manter o ritual mesmo. E este ano, pelo andar da carruagem, eu acredito que não vai ser diferente, porque o Canadá continua ainda num regime de restrição e isolamento para quem vem de fora, né? Então, eu acho muito difícil que tenha esse ano. Mas, voltando à pergunta, para participar, você tem que ser apresentado por 2 pessoas que são do grupo, e mandar uma carta de intenções, dizendo por que você quer participar disso. Então, se alguém tiver interesse, depois escreve para mim, que eu arranjo o segundo... Que legal. As pessoas estão comentando muitas coisas aqui no chat, Marisa, não sei se tu está vendo. Não, quando eu falo, eu não sou bipolar, eu só estou pensando no que eu estou falando, eu nem olho. Até as máximas de Schaeffer já foi colocada aqui, dizendo que é um privilégio ter você aqui conosco e que tu é uma aquariana arretada. Sou mesmo. Marisa. A Camila está dizendo que vai escrever para você para ver essa questão aí da participação. Tá. Este ano eu não tenho nenhuma ideia ainda, eu provavelmente não vai ter. É um feeling meu, mas eu acho que não vai ter. Eu tenho uma amiga que tem neto no Canadá e ela costuma ir para lá. Ela já foi 2 vezes e ficou 15 dias isolada num hotel para poder ser liberada e poder ficar 2 meses lá, né? Então, eu acho que está uma época muito difícil. Não acho que vai mudar muito daqui até lá, não. Não estou pondo fé. Mas para o ano que vem, se Deus quiser, quem sabe, né? Vamos ver. Betânia queria fazer a pergunta? É a questão da revoada de pássaros, Marisa, no lago, que é um episódio tão lindo que você conta.
nessa peça, que os barcos saem um de cada lado e eles se encontram de madrugada no momento de uma revoada de pássaros. É da... E do raio de sol também, que tem que incidir, né? Não tem uma história assim? Isso, é da Princesa das Estrelas, É que a é o primeiro. Princesa das Estrelas, isso. É aquela... o prelúdio, né? Onde tudo começou. Quando a princesa cai no lago, né? Aí é assim, a princesa está no fundo do lago. Então, ela canta, mas você não a vê, porque ela está no fundo do lago. Então, como o lago é no meio da floresta, e isso acontece de noite, fica muito convincente que ela está cantando do fundo do lago. Ela está escondida atrás de alguma árvore na beira do lago, né? Assim como a orquestra. Você ouve a orquestra, mas você não vê a orquestra. A única coisa que você vê são as personagens, que são uns bichos enormes, tipo mamulengo, só que é um mamulengo enorme e que o operador fica dentro e não acima. O operador fica dentro. E daí eles mexem olho, mexem a mandíbula, mexem a orelha. Quer dizer, você tem assim uma ilusão que é muito, muito vivo. Mas a própria chegada nesse lugar, no fundo da floresta, no meio da noite, sabe que no Canadá tem lobo, tem o urso, né? Então todo mundo tem medo, dá um medinho assim de... E vão ônibus especiais, deixam as pessoas lá. Daí vem os espíritos da floresta com uma luzinha, assim, uma velinha, né? Te receber e te conduzir. Daí tem um auditório feito de troncos de árvore, e você senta lá, e daí não acontece nada. Por uns 10 ou 15 minutos, você fica sentado na completa escuridão, só respirando. É como se você estivesse numa igreja, sabe? A sensação que te dá de igreja é muito grande, porque uma igreja silenciosa, assim, é uma coisa meio sagrada mesmo. E daí aparece do outro lado do lago, que deve ter 1 quilômetro de distância, a luzinha, você vai vendo a luzinha chegando, e é justamente quem vai anunciar. E ele fala que milagres acontecem, mas que a gente, como humano, não tem olho, não tem poder para ver os milagres que acontecem na floresta. E que então ele vai fazer uma mágica e transformar todo mundo em árvore, porque as árvores veem o que acontece na floresta. Então, na hora que ele transforma todo mundo em árvore, você passa a ver esse reino mítico, né? Então, daí Essa chegam os... história do Schaeffer tem a ver com essa parte que ele fala do sagrado mesmo, né? Da arte, Tem. né? Não, tudo dele tem esse sagrado. Tudo. E Como é que ele daí... pensa isso em relação à educação musical, Marisa? Ou ele não Olha, é necessariamente pensado? eu acho muito difícil entender isso. Muito das coisas que eu descobri dele eu inferi, né? Porque ele não fala dessas coisas. Ele fala, mas não fala. Você tem que ter uma antena para ir percebendo. Porque, assim, ele mora num país que é super pragmático em questão de ensino de música. É um ensino super competente, mas super tradicional, né? E, embora eles tenham alguns compositores muito interessantes, mas são justamente aqueles que saíram do tradicional, muito bem formados, e foram procurar outra rota, né? E ele não é uma pessoa muito bem vista entre os professores, porque ele menospreza, fala, para que ficar ensinando mínima, semínima, sabe? Ele não tem muita compostura para engolir quieto, assim, ele dá umas cortadas. Então Nos livros dele a gente já pode ver isso, né? Ele é meio assim irritado com essas coisas, então ele não é uma unanimidade. Por outro lado, quem está com ele o ama de paixão. Então tem gente que tem 40 anos que está com ele e não arreda pé, né? E essas pessoas todas dizem que a vida delas mudou por causa dele, né? Então é uma coisa que precisa ter mesmo um tipo de ligação que eu também sinto e acho que isso é verdade, a gente sente isso. Mas você tem que inferir, porque ele não fala claramente desse sagrado. Agora, o que ele fala? Muito das sociedades antigas, tanto é que as peças dele, uma é sobre alquimia, a outra é do Ra, a história toda de mitologia egípcia. A outra se passa na Grécia, é o mito do Teseu. O Teseu é o herói, né? E a Ariadne, e do Minotauro. A outra é o Minotauro num outro aspecto, um aspecto celeste, que chama Asterium. Então, você vai vendo isso. E essa história de tirar você da sociedade, nada que tem na sociedade entra, não tem luz, não tem celular, não tem computador,
é um pedido para você reencontrar suas bases naturais mesmo, né? Sabe, de encontro com as flores. E outra coisa, sempre tem rituais. Ele faz muita questão dos rituais. Quando você acorda, você não fala com ninguém. Tem um momento de silêncio. E depois tem uma saudação para os 4 pontos cardeais, que é muito tirado de mitologia de índio canadense. É mesmo um ritual, né? É um ritual. É. E daí, depois desse ritual, tem uma poesia que alguém declama, e depois disso você fala, e daí vai todo mundo tomar café, e daí é sociedade contemporânea, falando do que bem entende. Mas tem sempre isso. Como tem também o silêncio à noite. Quando toca o obádio, que é um tipo de uma última serenata do dia, né? Que sempre tem alguém que faz esse solo, sempre tem músicos lá. Então, um dia é flauta, um dia é clarineta, um dia é alguém que canta, né? Você se inscreve para fazer o obádio. Na hora que começa o obádio, você já tem que estar na sua barraca e depois disso não pode mais ter barulho, né? Então, tem assim uma tentativa de voltar para os ritmos da natureza, de respeitar o sagrado, mas tem a ver com a grande história da poluição sonora também, dessa coisa isso, toda do... tem. Né? É tudo interligado, é tudo interligado. Mas naquele livro, A Fundação do Mundo, ele não fala nada disso, né? Ele Pois só é. fala no começo, quando ele fala dos mitos e da origem, do vento, da água, tal. Mas depois ele pega um caminho científico, mas ele era professor de uma universidade. E é uma pesquisa subsidiada, Então, ele vai por esse caminho. Só que depois ele sai, ele não aguenta ficar na universidade. Ele pede demissão. Os limites, né? É. A Alda, vamos passar para a Alda agora. Tem gente perguntando aqui se tu poderia contar da tua experiência na escola de dança e sobre o protagonismo da criança. Alguém quando eu fui chamada por Dulce Aquino para ser professora, não, para ser correpetidora de aula de dança contemporânea. E lá eu toquei para o grupo de dança contemporânea muito tempo, para dança de caráter, para outras disciplinas também. Mas quando isso eu já dava aula na escola de música para as crianças. Quando eu compus o zoológico, de repente aquela peça ficou muito conhecida, foi premiada, e o pessoal começou a falar, e a professora Alda faz um trabalho diferenciado, porque antigamente as crianças não tinham vez, não. As crianças tinham que ter aula de música, fazer o que o professor estava mandando e treinar a audição, cantar as músicas e movimentar tudo organizadinho. Não tinha essa questão de fazer movimento expressivo, não tinha. Então, quando eu fiz o zoológico, eu inseri essa liberação assim do protagonismo infantil, e eles que faziam as coreografias. Quando tinha coreografia, quando não tinha, eles iam fazendo o que a canção estava pedindo para fazer. Quando eu apresentei na reitoria, as pessoas ficaram assim: puxa, que coisa, como é que as crianças se soltam tão bem assim, com o público e tudo, mas estão fazendo, participando, cantando. Chamou atenção. Aí Dulce, com Rolf, eles criaram uma pesquisa, um grupo de pesquisa chamado Por uma Metodologia da Educação Artística, e me convidaram para ser professora nesse grupo, que era composto de uma professora de dança, Suzana Martins, professora de artes visuais, Dalva Santiago, que tinha chegado da Inglaterra, Deolindo Kekuchi, e depois trocou para Liamara, e a parte de teatro sempre teve uma mudança, né, mais constante. Mas o grupo fixo éramos eu, Dalva, Suzana e Dulce. Então, a Dulce, ela sempre foi muito, assim, bem relacionada com a parte burocrática da universidade, dos órgãos em geral governamentais. Ela fez o projeto e conseguiu uma verba fantástica, construiu 2 pavilhões na escola, no espaço da escola de teatro, e nós aceitamos
projeto de extensão na universidade com crianças de 5 a 9, 5, 9, 10 anos. E tinham várias turmas. Esse grupo dava aula baseada em Piaget, Carl Rogers e outros teóricos que estavam surgindo, que davam essa coisa da liberdade à criança, e nós realmente enfatizamos o protagonismo deles. Eles eram as pessoas que iniciavam os trabalhos. Foi muito difícil. Nós fazíamos laboratório com as psicólogas, porque na nossa cabeça a gente era professor e tinha que dar as atividades. Mas com esse trabalho, a gente foi começando a observar. E a gente, nessa vez que eu estava trabalhando com essas crianças, eu me lembro até hoje o dia que eu cheguei na sala e comecei em vez de fazer qualquer coisa, eu tive a coragem de começar a imitar as crianças. Eu deixava eles totalmente livres e eu ia fazer o que eles estavam fazendo. Só isso. Aí eu percebi como era difícil você seguir a criança. Eu disse, olhe para isso, a gente tem uma coisa riquíssima nas mãos e não explora. Aí, a partir dali, eu comecei a escrever sobre isso. Dulce fez assim, Alda, que coisa ótima. E, enfim, aí a gente foi seguindo isso. Eu procurei uma palavra que descrevesse, e a palavra foi empatizar. Né? E você tem que desenvolver uma empatia pelo que a criança está fazendo naquele momento e tentar realmente entender, se jogar naquilo e acreditar que pode desenvolver. E a criança sente. Quando é autêntico, ela sente. Quando não é, ela não segue, não. Então, aí eu comecei a desenvolver empatia, que realmente é um processo simples de imitar, mas não é só imitar, você tem que entrar naquela atitude da criança. E depois eu disse, a gente não vai poder ficar só imitando, a gente vai ter que desenvolver. Quer dizer, aí eu vi como se fosse um outro passo. Aí comecei a desenvolver as ideias que a criança, quando ela aceitava, né? Quando ela aceitava, eu desenvolvia. E aí deu coisas lindas. Lindas. Nesse barracão, nós tínhamos panos enormes, aqueles tecidos grandes que se compra para cortinas, tecidos finos, tecidos grossos. Então, tinha muito tecido, tinha muita tinta, muito lápis de cera, muitos instrumentinhos de percussão, um piano antigo, velho, que aí eles podiam fazer o que quisessem, e, enfim, vários materiais, muito papel, muita cartolina, um painel, o barracão era muito grande, então tinha um painel de um lado e do outro da parede. E a gente começou a desenvolver. E para desenvolver, também era difícil, porque quando eu começava a desenvolver a ideia das crianças, o professor de teatro, o professor de dança e de artes visuais, eles tinham que ter uma antena, né? Eles tinham que estar antenados para seguir o que a gente estava desenvolvendo, ou então fazer a parte deles separado. Então, aí, às vezes, a gente, quando não dava um entrosamento geral, aí a gente sugeria que fosse para o lado de fora do barracão. O lado de fora do barracão era uma delícia, era cheio de árvores, plantas e muito espaço também. Então, naquela época, ali no Canela, no Jardim da Escola de Teatro, não sei se vocês conhecem, era muito agradável. Era aberto, tinha árvores antigas de Salvador e era assim um clima bom. Eu tenho gratas lembranças desse tempo. Mas nem tudo são flores. Então, com essa atividade de empatizar, desenvolver
Aí a gente tinha dias que a criança pegava um material e ficava. Nós não podíamos deixar a criança o tempo todo batendo tá, 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 e sentado, sem querer andar, sem querer. Porque tinha um tempo de não vou chamar de aula, um tempo de experiências conjuntas. Quem era o limite aí era o tempo. Aí a gente fez, tem que ter atividades estimuladoras. Quais atividades estimuladoras nós vamos usar? Então, a gente tinha estruturas que fossem próprias para a estimulação das crianças em tempos de marasmo. Aí a gente aplicava essas estruturas para poder estimular. Então, na medida do possível, a gente incorporava o que o aluno tinha proposto com o desenvolvimento que o professor sugeriu, com as atividades estimuladoras. Então, era muito interessante, eu achava muito interessante. Também, como ponto negativo, eu posso ressaltar a questão da individualidade. O indivíduo é estimulado, nós ouvíamos tudo que ele estava fazendo, a gente fazia ele crescer, porém, na hora que você ia, às vezes, combinar com o que o outro estava fazendo, a criança, vocês sabem como criança é, né? A criança, às vezes, não, eu não quero, eu vou para esse grupo. Então, a questão da disciplina fica difícil. E o professor tinha que ter, né? Não tem mais esse projeto. Tinha que ter muita paciência, muito jeito, muita psicologia. Por exemplo, teve um dia, essa psicóloga, eu vou contar uma ocorrência. Eu estava na aula, aí uma menina grande, assim, de 8 anos, ela era desenvolvida, aí ela começou a correr, 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 aí olhou para mim e fez assim, peitão! Aí eu fiquei assim, aí a psicóloga me olhou, quando ela passou de novo, eu disse, venha cá. Aí peguei ela, com todo carinho, coloquei ela aqui junto de mim e ela veio logo. Ela deitou no meu colo, ficou aqui, ó, no meu colo, a aula inteira, a aula toda. E eu assim com ela. E a psicóloga me olhando. Quando acabou, estava perto da aula acabar, ela fez assim, cresci. Aí saiu correndo. Pronto, isso foi o fato. Na outra aula, na outra aula, a psicóloga e a coordenadora chamou os pais e contou o ocorrido. Aí a mãe fez assim, sabe o que é? Eu estou com um bebezinho em casa, nascido, e eu acho que ela fica vendo eu dar mama para o menino e deve estar com ciúme. Aí conversou sobre esse assunto. E aí eu fiquei assim, puxa, mas que coisa, como é que essa criança, através da aula, ela trabalhou o problema que ela estava, você vê que ela ficou ali comigo o tempo todo, com carinho, e depois disse, cresci. Depois desse momento, depois desse fato, essa menina foi uma das meninas mais participativas no grupo. Enfim, e aí ocorriam muitas coisas assim é como se fosse um laboratório. E lá também foi onde eu apliquei muitas músicas minhas, tipo o circo, eu fiz uma sequência de músicas, fizemos uma apresentação na escola de teatro, toda com costumes, porque na escola de dança tinha costureira, os pais colaboravam muito e faziam muitas coisas para o curso. Eu fiz o Fundo do Mar, muitos trabalhos assim desse tipo foram realizados lá, trabalhos artísticos,
junto com o pessoal de dança e de teatro. Foi muito bom. Alda, aqui a Roseli colocou as máximas do Schaefer, né? E eu acho que tem a ver com a máxima 8, isso que tu conta, que ele diz que uma aula deve ser uma hora de 1000 descobertas, e para que isso aconteça, o professor e aluno devem, em primeiro lugar, descobrir-se um ao outro, né? Então, eu acho que isso tem uma ressonância muito grande com o que tu nos conta aqui. E é isso, né? Eu acho que essa coisa a gente aprende mesmo no campo, né? A Caroline pergunta para ti, Alda, se tu tens alguma coisa escrita sobre essa tua experiência. Como? Na escola de danças, tu escreveu sobre isso ou simplesmente uma experiência que tu viveu? Não, Assim? é o seguinte, nós éramos professoras. As psicólogas que deviam fazer os relatórios. Porque, na época, a gente não tinha muita... Não existia computador, gravador era difícil, não dava para a gente ficar dando aula, gravando, ouvindo. Era muito precário. Nesse lado de documentação, eu acho que a educação musical, as artes, enfim, foram muito prejudicadas porque não tínhamos filme, não tínhamos gravador a toda hora. Hoje em dia você filma com o celular à vontade, você pode fazer 1000 coisas, mas antes não. Enfim, o que eu acho é que o que eu acho não, o que aconteceu, as psicólogas elas deviam estar olhando, porque elas tinham metodologia de relatório, de estatística, né? Mas as psicólogas ficavam assistindo às aulas e não transferiram para a gente a tarefa de escrever. Eu sempre gostei de escrever, Helena. E, sim. Por exemplo... Não é à toa que tu fundou a BEM, né? Pois é. Então, eu estranhava a gente ficar esperando que alguém fizesse um relatório, né? E analisando tudo, porque elas tinham teoria para isso. E eu não tinha ainda, na época não tinha. Tanto é que o relatório que eu tenho, a única prova que eu tenho disso é depois que eu vim do mestrado, eu fui para o mestrado em Boston, na Tufts University, e eu estudei com um casal suíço, Marianise Knil Catanel e Paul. Eles trabalhavam nessa mesma linha que eu trabalhei aqui. Não é interessante? E foi no Lesley College. Sabe de quem é que eu fui colega nesse Lesley College? Eu fui colega da esposa de um Kennedy. Colega mesmo de turma, assim. E a linha de trabalho deles era essa linha de laboratório, de improvisação, é uma coisa bem centrada assim, na produção criativa das pessoas. Então, eu tive bem esse relacionamento com esse grupo. Depois, aí eu disse, puxa, eu tenho tanta experiência disso, por que eu não escrevo um artigo? Aí eu escrevi o artigo. Quando eu voltei, eu mostrei para o professor Widmer, que ele era da extensão da universidade. Aí ele disse, muito bom, vamos publicar na revista da universidade. Eu nem sabia que podia publicar na revista da universidade, que as coisas eram tão fechadas, né, antigamente. Aí o professor Widmer pegou meu trabalho, fez uma revisão e publicou. Então, é esse o único artigo que eu tenho dessa experiência toda de anos de trabalho com esse protagonismo infantil. E aí está documentado. Eu até mostrei no dia que eu falei aí da minha aula, eu disse, eu vou mostrar, porque é uma coisa interessante, né? Um trabalho pioneiro, não é? Aqui em Salvador, e que não tem registro. O registro que tem é esse. A Dulce, a minha coordenadora, ela ficou tão feliz quando viu o trabalho, ela fez assim, finalmente alguém viu alguma coisa. Acho que a Marisa quer falar, né? Marisa? Eu quero falar uma coisinha para você, Alda, posso? Pode. Sugestão, que uma coisa bem legal seria você fazer em forma de narrativa,
Hoje em dia está tão importante essa linha de narrativa, história oral, história de vida. Eu acho que daí você não precisa ter documento, que é a tua memória, o teu recorte. Porque eu acho que isso é super importante. Porque nesse caminho todo de tanto desenvolvimento nas décadas de 60, 70 e tal, a gente depois caiu numa coisa tão tecnológica, tão rasteira, que eu acho que precisa reviver esses, sabe? Quem viveu isso tem condição de ajudar a reviver. Até para compreender o que a gente faz hoje também, né, gente? É importante. Marisa, eu queria entrar mesmo nessa história aí com vocês depois, para vocês falarem um pouco como é que vocês estão pensando a pesquisa hoje, né? O que vocês têm pensado a partir das vocês como pesquisadores, mas também das orientações que vocês ainda fazem nas pós-graduações. Como é que vocês estão vendo esse campo assim, da educação musical nas pesquisas? Acho que é uma coisa interessante para a gente pensar. Eu gostaria de falar uma coisa que me incomoda até hoje. Eu acho que incomoda a Marisa também. Você me diz se incomoda, viu, Marisa? Tá bom, diga o que é primeiro. É o seguinte, a gente aqui no Brasil, às vezes, desvaloriza o que os próprios brasileiros sabem, fazem. E, por exemplo, todos esses trabalhos de música contemporânea, de composição, de pedagogia, tem tanto pedagogo brasileiro bacana, tanta experiência boa, e a gente não tem uma forma de aproveitar. E também, quando eu acabei de fazer esse trabalho, não sei, a cultura brasileira começou a achatar. Eu não vou dizer que é mal ou boa, mas achatou muito a questão da tonalidade, o tonalismo, o extremo do tonalismo voltou. Antigamente a gente lutou para abrir, aí depois começou a fechar de novo. Você sente isso, Marisa? Sinto muito isso. Eu acho que tem uma banalização e tem uma falta de conhecimento, mas não é o conhecimento da escola, que daí você vai na escola, você aprende, se tiver bom professor, você aprende. É uma falta de conhecimento cultural mesmo, não é? Porque eu acho que confundiu com comércio. Quer dizer, quando virou coisa da mídia, quando virou... O comércio começou a ditar quais são as melhores coisas para você ouvir, para você fazer. Quem nasceu de um certo tempo para cá não teve esse contato com tanta coisa boa que a gente teve contato. E que era naquela época eram as coisas modernas, hoje eles acham que é coisa do passado, né? E é mesmo, o pior é isso. Porque se você não revive, né, vira mesmo do passado. Mas... Helena, só completa aí, Marisa, que eu quero dar uma notícia arrebatadora. É mesmo? Não, é só para completar a frase. É só para dizer que eu acho que, por outro lado, a gente tem muitos exemplos de professores que trabalham com a parte de criatividade e a gente precisa investir pesadamente nisso. Pode falar, Betânia. Olha, eu e a Angelita e a Marina conversamos agora e estamos convidando Alda e Marisa para fazerem esse livro pelo seminário. Essa narrativa de vida de vocês, tudo que está sendo falado aqui, que é tão memorável, que é tão importante e que está impactando todos nós que estamos ouvindo, eu acho que isso tem que ficar registrado de modo que todos possam ter acesso. Então, nós vamos disponibilizar uma verba do seminário que a gente estava querendo realmente usar para algo bem útil para a nossa educação musical, e a gente está convidando vocês duas para escrever uma narrativa das experiências de vida de vocês. Eu tinha pensado aqui, Betânia, em propor a elas de transcrever essa mesa também, né? Que eu acho que essa mesa aqui pode ser transcrita e depois pode, a partir da transcrição, elas poderem reviver isso e aprofundar. A forma como elas acharem melhor, né? A gente pode conversar depois, mas eu acho que isso vai ficar marcado, porque a gente não pode, a gente tem que ter isso para, como diz o Kohlreuter, para a posteridade. Olha, Betânia, eu fiquei toda arrepiada aqui, viu?
Olha, Nossa, na hora me eu deu fiquei sem ideia, ar. eu mandei Fiquei assim, sem ar. Angelita, agora, vamos fazer. Tá? Gente, mas Então, vocês... vocês são muito loucas, né? Vamos falar a Betânia, verdade? tem mais uma notícia Angelita, aqui. Betânia e Marina. Muito Tem que loucas. ser um organizador Tá, disso. vocês acham que é rápido? Já Vivian Agnolo já me disse aqui que tem alunos que podem, inclusive, transcrever essa reunião, viu? Só para contar aqui, A obrigada. transcrição é legal para a gente poder se lembrar das coisas, mas Isso. a gente tem que fazer um texto original, né? É. Mas Porque olha, eu vamos não gosto de aproveitar. coisa que a gente fala oralmente e depois vira texto, porque tem muito cacuete que a gente fala, né? Né? Ai, fica horrível, detesto. Eu acho que a gente não pode esperar esfriar, não é? A gente tem que esperar esse calor do seminário e logo engatar, pedir os alunos da Vivian que transcrevam, a gente envia imediatamente para as duas, né? E para a Helena também, que eu está tenho participando. problemas para abril, eu posso começar a pensar nisso em maio, é muito difícil. Não, eu estou pensando assim, até o final do ano, a gente está com Tá bom. isso já Não, aí bem tá bom. organizado. Porque eu estou com uma tarefa enorme que eu prometi que eu entrego em abril e eu não posso por mais nada. Eu estou sempre assim. A gente está sempre com as costuras, como é que é, apertada, né, Marisa? Atrasado. Oi, gente, eu tenho ocupado tanto a Marisa que ela agora está me chamando de patroa. É uma loucura. É uma Ela loucura. fica assim, tá certo, patroa, tá certo, patroa. Patroa. Toda hora eu tô atrás dela para uma coisa. Olha só, a gente tem... E olha, eu adoro, viu? Eu adoro. E a Angelita é a patroa da Alda. Então, a gente está infernizando a vida das duas, mas é justamente porque a gente gosta muito delas e a gente admira tanto, e a gente acha que a gente tem de compartilhar todo esse conhecimento, toda essa experiência com o maior número de pessoas possível, né? Então então vamos continuar, fechamos o parênteses e voltamos a palavra para você, Helena, para conduzir aí as moças. Pois é, então a gente tem 15 minutos aqui, eu tinha lançado essa pergunta, eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, como é que vocês estão vendo essa questão, né, da pesquisa hoje no Brasil, dos temas das pesquisas, né, do que vocês têm, enfim, participado a partir da ABEM e a partir dos próprios alunos de vocês. Claro, Alda. É um tema, é uma pergunta muito relevante, muito, porque eu participei do CNPq 13 anos, eu era pesquisadora do CNPq, não sei se Marisa teve essa... Foi pesquisadora? Não, nunca fui. Eu fui pesquisadora. Eu fui pesquisadora, mas avulsa. Avulsa. Porque nós fundamos a Ampom, não sei se vocês sabem, nós fundamos a Ampom porque a área de música não fazia parte dos benefícios dedicados à pesquisa do CNPq. Então, para nós colocarmos a área de música dentro do sistema, nós tivemos que lutar muito, tivemos que fazer reuniões, a Ilza Nogueira foi uma pessoa muito importante para nós na área, Manuel Veiga, Jean Maria Oliveira. Então, essas cabeças estruturaram uma política, um modus operandi para entrarmos no sistema governamental de apoio a pesquisas em música. Então, quando conseguimos fundar a Ampom, a partir dessa entrada com a Ampom, aí as bolsas de pesquisa foram começando a ser dadas para músicos, intérpretes, educadores, todo mundo da área de música. Mas critérios científicos que são exigidos para as disciplinas chamadas duras, às vezes não são aplicáveis às áreas moles, né? As áreas que a gente acha moles, porque lida com emoção, lida com sensibilidade, lida com comunicação, coisas assim. Então, a partir do conhecimento metodológico que nós fomos adquirindo, a gente começou a fazer projetos mais adaptados ao que o CNPq
exigia. Só que, com o tempo, foi mudando mais, graças a Deus, e a pesquisa qualitativa hoje é aceita, descrição e tudo é muito bom, porque qualifica a pesquisa através dos relatos, das experiências, das descrições com a vida e tudo. Mas o que eu sinto é que falta um pouco não sei se eu chamo de humildade, porque a palavra é meio pesada, mas a gente, brasileiro, que tem o know-how de várias coisas do país, inclusive na área de composição, na área de performance, nós já tivemos performances assim. Olha aí o Nelson Freire, vários performers e pedagogos também, muito importantes no Brasil, e não existe assim uma documentação que a gente possa dizer que é qualificada para essas questões de brasilidade. E com o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo, e você sabe que as políticas culturais dos países fortes do primeiro mundo são muito fortes. Então, por exemplo, quando você foi para o Canadá, tinha uma bolsa do governo canadense para um brasileiro para ir para o Canadá. Eu fui para os Estados Unidos com bolsa Fulbright para estudar com os americanos. Jamari foi... Quando o Jamari chegou nos Estados Unidos, ele ficava assim, ó, revoltado. Que coisa, eu já sei isso. Jamari ficava revoltado com certas coisas. Por quê? Porque a gente já sabia as coisas e tinha que ficar ali olhando, entendeu? Como se fosse assim, você está conhecendo isso agora. Não era verdade, a gente já sabia. E assim, em outras disciplinas, acontece muito, e a gente tem que ter uma política de pesquisa, uma política de cultura que olhe para nós mesmos, para a gente poder competir lá fora, porque quem sabe é um absurdo, mas olha, música, Tico-Tico no Fubá, por exemplo, vou dar um exemplo. A Tico-Tico no Fubá tem arranjos japoneses fantásticos. Se você chegar aqui, for procurar aqui um arranjo brasileiro, é capaz de não achar, entendeu? E músicas que você tem partituras, músicas brasileiras, tem partituras vendendo na Alemanha, não sei onde, e aqui não tem. Por quê? Na educação musical, na cultura da cabeça do educador musical, fica assim, não, nós não precisamos ensinar a ler música. Não, nós não precisamos ensinar isso. Fica tudo assim, meio que não precisa se aprofundar. Eu acho que a gente está numa fase da educação brasileira que não se aprofunda muito nas coisas. Eu não estou falando nós, não. Estou falando no geral. É tudo um pouco muito superficial. Você sente isso, Marisa? Sinto. Eu acho que o que eu falei antes até corrobora isso que você falou. Eu falei por outro caminho, mas eu sinto isso de maneira geral. E a outra coisa é que também politiza muito, quer dizer, mesmo quando você vai, por exemplo, fazer um trabalho de valorização da cultura nacional, isso não é feito da maneira como, na minha opinião, deveria ser feito, que é assim, trabalhar mesmo os valores, trabalhar a questão musical, tudo. Não, já começa uma briga, porque isso, porque aquilo, e daí, se você tocar Beethoven, você é crucificado, porque ele não é brasileiro. Quer dizer, não é isso, gente. Eu acho que a gente... O Mahler falava, né? Porque eu fui aluna do Mahler também, do Ernest Mahler. Não do Mahler, viu, gente? Porque eu não sou tão velha assim, é do Mahler, sem R no fim. O Mahler falava assim, eu sou cidadão do mundo. Do mundo, eu também. Ele sempre falava isso. Ele não queria ser chamado nem de alemão e nem de brasileiro, porque ele acabou
ficando não só brasileiro, como piracicabano, né? Quer dizer, ele deitou raízes em Piracicaba para valer, mas ele falava, eu sou cidadão do mundo. Quer dizer, por que fazer essas Essas grades, né? E é uma coisa que o Schaeffer fala também, que enquanto era tudo natural, era mais aberto, tal. Depois começou, o homem quer pôr cerca, e agora põe cerca na cultura também. Cerca na cultura. Marisa, a maior alegria que eu já tive do conhecimento musical foi quando eu recebi um prêmio de composição, que eu ganhei primeiro lugar no concurso do Instituto Goethe de música de compositoras. Aí fui para Heidelberg, fiquei lá um mês. Fiquei um mês e eles tocaram minha música, eu fiz oficina, eu também toquei, e eu devia ficar 3 meses, mas como eu fui eleita diretora da Escola de Música da UFBA, eu tive que voltar. Com um mês eu voltei. Mas a maior alegria que eu tive, sabe qual foi, Marisa? Foi quando eu abri minha partitura, minha composição, em memória. Eu abri, os músicos sentaram e todo mundo começou a tocar música. Entendeu? Legal, né? Quer dizer, você, uma brasileira, chega na Alemanha, abre a partitura e começa a tocar e todo mundo toca. Aí eu disse, mas a linguagem musical, a partitura, é uma coisa fenomenal. É verdade. É uma coisa fantástica que a gente não... É um conhecimento tão profundo, tão amplo e tão universal, né? Porque todo mundo... Não é? Que entrosa as culturas, as nações, as pessoas de vários lugares, na hora. É verdade. A moça, a cantora dessa música, na véspera da performance, ela ficou doente, ficou gripada, rouca. Aí, sabe o que é que eles fizeram? Mandaram a partitura para uma cantora em Berlim e ela chegou de manhã no dia do concerto, ensaiou comigo, fez os gráficos da linguagem, da pronúncia do texto e de noite cantou perfeito. A performance foi incrível. Se não fosse a partitura, como é que ela ia tocar? Como é que ela ia cantar? Eu lembrei de um caso semelhante. Muito interessante isso que você contou. Eu me lembrei que lá em Curitiba, naquela época, o Oswaldo Lacerda deu uma palestra num determinado ano sobre músicas dele, né? Acho que todo mundo sabe quem é Oswaldo Lacerda, né? E entre as músicas, e ele levou lá a gravação para a gente ouvir. Entre as músicas tinha uma música de percussão, com várias percussões, né? Então ele não falou nada, ele botou para a gente ouvir e falou assim: olha que beleza, olha que balanço, isso só brasileiro que sabe fazer, não é? E todo mundo, é. Então, porque se fosse estrangeiro, ele ia tocar tudo quadrado, não é? É verdade, só brasileiro tem esse molejo. Daí ele falou assim: errado. Este daqui foi tocado por um grupo de percussão. Daí ele mostrou a capa do disco, era aqueles discões. Mostrou a capa do disco. LP. Isso daqui, LP. Isso daqui é tocado por um conjunto alemão, não me lembro a cidade. E eles pegaram a partitura e leram e fizeram. E é isso. Quer dizer, que história é essa que só brasileiro que sabe tocar? A partitura te leva, né? Acho que a ideia talvez seja aqui a gente pensar que é mais interessante incluir do que excluir, né? Exato, eu não preciso dessa ideia modernista de que o passado não me interessa, né? Eu acho que é pensar esse passado que ele está dentro do presente. E a gente, como é que a gente inclui? A ideia é cada vez mais que as coisas entrem, né? Como, por exemplo, os mestres, né, da cultura, que a Alda falou aí, que o trabalho da Aroê faz super bem isso. Ela traz para dentro da educação musical uma perspectiva da etnomusicologia maravilhosa, né? A partir desse conhecimento dessas mulheres, né? Então, pensar que sim, que é mais uma coisa para que a gente não tenha essa formação. Então, essa formação tem que entrar, né? Tem que entrar. Mas isso não quer dizer que o que foi feito não valha, né? As músicas, o repertório, ele tem que existir, ele tem que estar acessível para todo mundo. A ideia é Helena, o Kohlreuter dizia que a história não elimina nada, a história integra. Então, porque senão a gente vira de novo o contrário, né? O que a gente está falando que
que é a questão do predador, né, do homem branco predador, a gente faz a inversão e vira o quê? Né? Vira a vítima e o predador. Não é, a ideia não é essa, a ideia é que Não. a gente esteja na mesma linha, né? Eu Lógico. acho que sim. Agora, é claro, tem que entender que a militância existe num momento que é importante, né? Mas não pode ficar só nela porque ela é obtusa, né? Ela pode, senão a gente acaba claro. Mas você mais do que incluindo. Gostei muito dessa frase que você disse, Helena. A Qual? militância tem que existir, mas a militância tem que existir, mas ela não pode ser obtusa. Ela tem que marcar né? Tem que marcar as bandeirinhas dela, tem que dizer, olha, cuidado, a gente está aqui, olha só, olha para a gente quer falar, é importante. Mas, assim, se ficar só nisso, a gente vai perder muito. É verdade. Né? A ideia é que a gente possa incluir, e aí isso serve para o Brasil, nesse momento que a gente está vivendo. Mas sabe que eu acho, né? tem uma outra coisa, Helena, esse momento que a gente está vivendo, sem ter pedido para viver, né? Caiu na cabeça da gente, está produzindo uma coisa incrível. Minha internet está instável. Com os meus alunos eu tenho visto isso. Eles estão se virando feito parafuso para dar conta, e cada um é de um jeito. Quer dizer, um trabalha com criança com deficiente, outro trabalha no ensino superior, outro trabalha em pré-escola, outro trabalha em escola pública, outro trabalha em escola particular. Quer dizer, não, é tudo assim. Mas eles estão fazendo coisas muito interessantes. Muito interessantes. Criando canções, criando textos, envolvendo os pais, como, aliás, nós vimos aqui também nas palestras, né? Envolvendo os pais nas coisas. Então, eu acho que tem uma coisa que talvez tenha vindo para ficar, sabe? Que é a compreensão de que tudo é junto, não é tudo esfacelado em pedacinhos. É verdade. Eu acho que assim, ó, é reflexo do positivismo, né? Quer dizer, você para estudar bem uma coisa, você tem que isolar todas, só aprofundar naquela. Isso não dá mais, o mundo é outro. Eu acho que alguma coisa vai ficar. Definitivamente a gente está entrando em outra era. É outra era. Sim. Inclusive, eu acho que eu queria, a gente está indo para o final dessa mesa, eu queria, inclusive, falar do meu lugar nessa mesa aqui. Mais uma vez, agradecer Betânia, agradecer Angelita e Marina, porque a Marina abriu esse seminário falando uma das coisas que eu mais acredito, a gente tem que se ouvir. Né? Eu, por exemplo, não trabalho com infância, não trabalho com muito tempo com infância. Fui professora da educação infantil, né? Enfim, como educadora musical, mas o meu projeto de pesquisa tem a ver com juventude, né? E dentro de uma perspectiva da sociologia. E eu estou aqui e estou ouvindo coisas que refletem completamente nas coisas que eu penso. Então, essa ideia da gente separar e dizer, não, tu é da etnomusicologia, tu é da educação musical, agora tu é da sociologia, então tu não pode falar com quem é desenvolvimentista. Isso é um atraso, né? Isso é um atraso porque a gente está complementar, a gente é complementar. Então, a infância, a gente tem que olhar para a infância para entender o jovem, porque senão não tem como, né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo do que a gente está fechando aqui agora, como a ideia da integração que eu acho que esse momento está trazendo para a gente, né? O momento da pandemia é um momento muito triste, porque a maneira como foi conduzida é muito triste. As pessoas não têm o mesmo direito, né? Estão morrendo porque não têm o mesmo direito, não é igual para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve tanta coisa boa de solidariedade, né? De se ouvir, de poder pensar nesses diálogos que estão acontecendo que talvez presencialmente não aconteceriam, né? Então, assim, que isso sirva para a gente evoluir, né, gente? Evoluir mesmo. Né? Eu não sei se tem mais alguma pergunta, desculpa, falei demais aqui, mas fiquei tocada com o que vocês trouxeram. Não falou demais, não, falou na medida. Falou na medida. Isso mesmo. E eu acho que o tocada. Está terminando de uma forma muito bela. É uma forma de você esperar mudanças através de conexões com o passado, com pessoas que estão atuando aí no presente e que são muito eficientes no que fazem. E vocês são imprescindíveis, a gente precisa ouvir vocês, né? Então, que boa essa iniciativa ouvir todo mundo. Das meninas, mas vocês são imprescindíveis aí de serem ouvidas e reouvidas, né? Então, acho que a gente termina aqui agradecendo muito a presença de vocês duas, que pena que a Teca não pôde estar, né?
seria uma contribuição imensa, o Viateca também, com todo o seu verdade. trabalho Vai criativo. ter que fazer outro encontro só para trazer Eu a acho, Teca em eu acho. vocês. E agradecer mais uma vez o privilégio de poder ter mediado essa mesa. Foi para mim uma honra, de fato, sinceramente uma honra poder conversar com vocês aqui e ouvi-las. Muito obrigada, tá, Obrigada, gente? Helena. Muito obrigada, Betânia. E obrigada, Angelita, minha querida, que está aí no trabalho dinâmico. Eu tenho que agradecer a você, Betânia, 1000 vezes, por ter chamado essa criaturinha. Foi uma briga, né? Conseguir tirar a Angelita da Bahia não foi fácil, não. Ela ficou muito balançada. Ainda bem que você conseguiu. Nós estamos muito felizes em ter a Angelita aqui conosco, né, Helena? É uma pessoa a mais. É uma no colega nosso grupo, maravilhosa. e a gente se dá muito bem. Nós temos um grupo aqui muito afinado, né? Como disse a Helena Rodrigues, né? A gente tem afinação de escuta, afinação de olhares, e a gente trabalha muito nessa linha mesmo, transdisciplinar, sempre tendo pessoas de outras áreas conversando com a gente, até porque a gente tem a musicoterapia na escola de música, né? E com Marina, e a gente tem o trabalho também da Érica, que é psicanalista, que está sempre atuando conosco. Então, a gente está sempre com esse olhar, assim, olhando para vários lugares ao mesmo tempo, mas integrando tudo, né? Tanto que esse seminário ele é transdisciplinar, não é? E a gente espera poder fazer outros. Então, e eu também preciso agradecer essa oportunidade de estar com vocês. Eu acho muito gostoso, porque vocês são uma equipe altamente positiva, né? Então, a gente consegue sentir muito à vontade, assim, né? Muito bom, muito carinhosas, e muito gostoso. Muito obrigada. Que ótimo. Então, nós agradecemos a todos vocês, e eu vou fazer igual a magia lá do espetáculo da Helena Rodrigues, hein? Daqui a 1 hora, 6 horas o bambulho ou 5, Angelita? 5, né? 5 horas, dá tempo de então comer um pão. Tem 1 hora de 5 horas. O que é às 5 horas? Vai ter o grupo Bambulha e depois a gente segue com a Beatriz Hilari na conferência. Tá bom. Isso. Então, a gente conta assim, 1, 2 e já, e todo mundo tem 1 hora de recreio. Só queria pedir para a produção aqui, se pudesse mandar o chat para nós, que eu acho que tem muita coisa legal ali para ver que não pôde ser falada aqui, né? Se puder gravar o chat e mandar para a gente, tá? E vamos fazer um print também de tela, gente? Vamos? Bora. Vinícius, pode fazer? Sim, posso sim, Betânia. Então, todo mundo faz uma cara bem feliz. Quem puder abrir as câmeras, porque a foto vai ficar muito legal. Fala 1, 2, 3 e já. Vamos lá, só aqui os últimos ajustes. 1, 2, 3 e... já! X! Isso, deixa eu ver se a foto ficou boa. Tem outra tela, viu, Vini? Tem outra tela, eu vou tirar da outra tela. Eu já vou mandar lá no grupo. Todo mundo fica, repita, que a gente não sabe em qual tela que a gente está. É verdade. Então, Helena, você tá bonita hoje. Vamos lá. Para receber vocês, né? Mais uma foto. 1, 2, 3 e... X! Pera aí, só um momento, gente. Vou repetir a foto aqui que o meu chat aqui vai atrapalhar. 1, 2, 3 e... X! Isso! Pera aí, não sai daí não que eu vou tirar mais uma foto. Nossa, Vinícius! Nossa. Tem mais uma tela. Vamos lá. Ok. 1, 2, 3 e... X! Isso, gente. Muito bom. As fotos ficaram lindas. Ok. Obrigada, gente, para todo mundo e uma boa tarde. até daqui a pouco. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Ana, Maria Angelina. Obrigada. Respira, que vai dar tempo. Eu vou chegar um pouquinho atrasado. Vou chegar umas 4h35.